Fala, meu povo, Politiquejo, seu canal de política com aquele sotaquinho mineiro, tá na área. Eu sou Luara Colpa, falo aqui de Belo Horizonte e o meu parceiro João Gabriel, lá de Choflotone, divide comigo essa prosa de hoje. Hoje a gente vai conversar sobre Estado pós-democrático com ninguém menos que o Dr. Rubens Casara. Bom, para quem não sabe, Rubens Casara é o juiz de direito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Ele é fundador do Movimento da Magistratura Fluminense pela Democracia, MMFD. Ele é membro da Associação Juízes para a Democracia, AJD, e do Corpo Freudiano. Ele tem doutorado em Direito pela Unessa, do Rio de Janeiro, mestrado em Ciências Penais pela Universidade Cândido Mendes e graduação na Cândido Mendes. Bom, antes da gente começar essa prosa, a gente pede que vocês curtam as nossas redes, Facebook, Instagram, Twitter e YouTube, e também sigam a gente pelo seu podcast preferido. A gente está no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast e no Android Podcast. Bora para essa aula? Então, roda a vinheta! Olá pessoal, boa noite. Não percam as contas, hein? Mais uma live começando aqui do Politiquejo, muito especial dessa vez com o professor Rubens Casara, alguém que a gente já queria trazer há muito tempo aqui, né? Agora a gente está com a oportunidade de ouvi-lo aqui hoje, beleza? Professor Rubens, boa noite. Boa noite. Boa noite, Casara. Tudo bom? Tudo bom? Prazer recebê-lo no nosso programa. Seja bem-vindo. O prazer é meu, João, Luara. Prazer enorme estar conhecendo aqui a live do Politiquejo. Que bom, fica à vontade. Deu certo o link aí, né? Deu para entrar tudo tranquilo. Não é tão complexo. Garanto que estudar o Brasil é mais complexo que entrar na nossa plataforma aqui. Para o pessoal que está entrando... Complexidade, está no plano do surreal atualmente. Verdade, com certeza. Vocês já viram agora que nós vamos ter uma baita aula aqui, né? Com certeza, nessa live. Seja bem-vindo, professor. Obrigado mais uma vez pelo convite. E vai ser uma honra conversar com vocês sobre esse tema. Acho que, mais do que nunca, o Brasil se revela esse Estado pós-democrático e é muito bom ter a oportunidade de ter os dois como interlocutores sobre esse tema. Maravilha. Então, para começar nosso bate-papo, a Luara já preparou... Na verdade, a nossa equipe de redação preparou algumas perguntas, né? Até apoiado nos estudos que o senhor já publicou. E aí a Luara vai começar fazendo a nossa primeira pergunta, professor. É isso aí. Bom, inclusive pegando o gancho, né, no que o senhor citou sobre o seu livro, tem uma citação recorrente ali no livro, né, que é esse período onde que o senhor chama que o velho morreu e o novo ainda não está pronto para nascer. Falando sobre essa crise, né? Como que o senhor encara esse momento de crise? A gente pode ser otimista nesse momento? Há um pensamento mais pessimista? Como que a sua constatação em relação a isso? Bem, algumas questões. A primeira é que essa frase que eu escrevi, ela é presente em várias obras de vários autores ao longo da história. A crise é justamente esse momento ainda indefinido, no qual não se sabe se o novo virá ou se o velho vai voltar a ter o poder que antes tinha. Aliás, essa palavra crise, ela surge como um termo médico, ainda escrita com K na Grécia, e significava justamente o momento determinante em que o doente, a partir da doença, ou morria ou se recuperava. Então, isso é um quadro de crise. O que eu tenho sustentado nos últimos livros, pelo menos, é que hoje me parece equivocado falar que estamos em crise. Me parece que não há propriamente uma crise do Estado democrático de direito. O que eu tenho sustentado é que o Estado democrático de direito foi superado por algo diferente
que é o Estado pós-democrático, mas esse Estado pós-democrático se afirma democrático, tem uma casca de democracia, para dar a impressão justamente de que nada mudou. Se nós tivermos em mente que a democracia se caracteriza, primeiro, pela participação popular na tomada das decisões, pela soberania popular, e segundo, pelo respeito aos direitos e garantias fundamentais, ou melhor, pela concretização de uma cultura democrática, de uma cultura de respeito aos direitos e garantias fundamentais, hoje nós podemos afirmar claramente que não há nem soberania popular, na medida em que as decisões não são tomadas pelo povo e para o povo, mas são tomadas pelas grandes corporações e para as grandes corporações. Uma das características da pós-democracia é a reaproximação entre poder político e poder econômico. Normalmente, quem exerce poder político no Brasil é também o titular do poder econômico, se enquadra naquela categoria de rico ou super rico, e também não é possível afirmar que no Brasil há a concretização de direitos e garantias fundamentais. Isso me parece também uma ilusão. Elas estão presentes no plano discursivo, mas no plano da prática estão muito distantes da população. E o Brasil tem um problema, uma característica que torna ainda mais grave esse quadro. Porque o Brasil ele foi lançado, a sociedade brasileira foi lançada numa tradição autoritária. Nós sempre vivemos aquilo que o Boaventura chama de democracia de baixa intensidade. Então, essa mudança de uma democracia de baixa intensidade para a pós-democracia ela é muito sutil, ela se dá quase que sem traumas. Para grande parcela da população brasileira, nomeadamente os pobres, os direitos e garantias fundamentais sempre foram algo muito distante, muito distanciado da vida, do que eles sentem no dia a dia. Então, para eles, pouca coisa mudou. Qual seria, então, a grande diferença? A grande diferença seria o desaparecimento dos valores, das regras e dos princípios democráticos. Hoje, não há sequer a pretensão de fingir que eles estão presentes. E isso me parece ser muito característico. Deixando aqui claro que esse problema da pós-democracia não é um problema exclusivamente do Brasil, é um fenômeno global, na medida em que a pós-democracia é o tipo estatal próprio da racionalidade neoliberal. Mas depois a gente conversa sobre isso. Não, maravilha, nós vamos falar sobre isso mesmo. A pergunta da Luara foi muito pertinente nesse sentido. E continuando, né, assim, fazendo o gancho com a pergunta dela, eu queria perguntar o seguinte, professor, eu acho que tem um jeito do senhor deixar o microfone mudo aqui, é só para não dar retorno para o pessoal que está em casa. O senhor consegue ver aí? Tem um mute aí qualquer? Pronto. É só porque, senão, é porque como o senhor está sem fone, faz o áudio. Eu sofri da primeira vez que a gente gravou, eu sofri esse problema. Bom, pegando um gancho, né, com o que a Luara falou, considerando esse pensamento a respeito das constantes crises que o capitalismo gera para se manter e a atual circunstância da pandemia pela qual vivemos, e podemos também, né, acreditar a própria forma de exploração do meio ambiente pelo capitalismo, com tantas mortes acontecendo, sem uma reação mais forte do sistema político, uma apatia, né, notadamente do governo federal, a gente poderia dizer que houve uma naturalização do absurdo por parte do capitalismo, a fim de se sustentar diante de mais uma crise, se é que a gente pode chamar de crise? Exatamente. Essa racionalidade neoliberal, esse modo de ver e atuar no mundo, que se caracteriza por uma busca ilimitada por lucros, e que é tipicamente dessa fase atual do capitalismo, essa racionalidade neoliberal gera uma normatividade e um imaginário típicos. Essa normatividade faz com que o que era para ser visto, o que era para ser percebido como absurdo, seja tomado por natural. Há um conjunto de imagens, há um conjunto de ideias que passam a ser tidas como ideias normais, como a norma, como mandamento de conduta normal do indivíduo, como funcionamento normal de uma instituição, como o tipo de relação que se dá em uma sociedade. E sobre o Covid-19, sobre essa crise sanitária gerada por essa pandemia, fica muito evidente o real do capitalismo na fase neoliberal.
Porque nós só podemos falar nesse número elevado de mortes, nós só podemos falar nesse caos no atendimento às pessoas, essa falta de vagas no sistema de saúde, a partir de uma clara opção política neoliberal, que passou pela privatização, pelo descuido, pelo desmantelamento, né, pela precarização dos serviços de saúde e assistência básicos, essa tentativa de desmonte do SUS, do Sistema Único de Saúde, tudo isso se dá dentro dessa racionalidade neoliberal. Essa racionalidade que se caracteriza basicamente por duas coisas. Primeiro, por tomar a ideia de empresa como modelo para todas as relações sociais. Empresa que quer sempre o lucro, quando, na realidade, o Estado, muitas vezes, tem que ter funções que devem ser, por definição, sem lucro, ao contrário, até deficitárias, para poder realizar os interesses da população. E a segunda característica da racionalidade neoliberal, ao lado de tomar a empresa como modelo, é justamente essa maneira de ver tudo e todos como objetos ou negociáveis ou descartáveis. Isso gera uma ideologia, uma maneira de se ver o outro sempre como um concorrente, quando não como um inimigo que vai ser destruído. E aí nós temos essa fala recente do presidente Jair Bolsonaro, e daí para o número de mortes, que é uma fala que não é exclusiva do presidente Jair Bolsonaro. É uma fala que revela, talvez seja a expressão verbal mais perfeita dessa racionalidade neoliberal. E daí? Se estiver dando lucro, se alguém estiver lucrando com a crise, se alguém estiver lucrando com a guerra, se alguém estiver lucrando com o caos, e daí? Está tudo bem. Isso é a verbalização de uma maneira de pensar, de uma maneira de ver o mundo que é naturalizada, por mais absurda que seja, que é naturalizada, mas que é tipicamente neoliberal. Maravilha. Azara, muito. Luara. João, deixa eu só fazer uma observação antes de fazer a próxima pergunta. Isso eu me permita, né, dar um exemplo aqui da minha cidade. Eu moro em Belo Horizonte, trabalho na Câmara Municipal dos Vereadores. E a gente percebe isso muito claramente quando a gente forja ali comissões para debater direitos trabalhistas, por exemplo, e a própria população não se coloca como um tipo, não se coloca como pessoa que quer receber determinadas coisas que são direitos. Então, a gente vê mais uma parcela de intelectuais ali que vão até a Câmara e tudo mais, mas os próprios trabalhadores têm muita dificuldade de entender, de puxar para si os direitos que têm. E a gente percebe que isso é uma construção que foi feita por muitas décadas, né? Então, a gente foi bebendo ali de desconstruções ao longo da história, e é isso que o senhor coloca. Privatização, então a gente tem um modelo de saúde que é americanizada, a gente tem até um encarceramento que é americanizado no Brasil. E o Brasil bebe de tudo isso e não se coloca como soberano, né, como agente de si. As pessoas não se entendem como agentes de si. E aí a gente deságua num momento histórico que a gente tem Bolsonaro como presidente da República. Aqui, né, em Belo Horizonte, na Câmara Municipal, a gente tem uma comissão do trabalho. E agora, em tempos de pandemia, a gente está aí com as pessoas expostas, sem EPIs, né, sem formas de se protegerem, e não observam quem são os culpados de tudo isso, não conseguem verbalizar e culpabilizar e cobrar, né, do governador, do prefeito, ou de quem quer que seja. Então, essa inércia do povo foi muito bem construída, né, ao longo dos últimos anos e proposital, para que as pessoas realmente não entendam os direitos que elas têm. Isso se passa tanto na relação de trabalho, quanto nas minorias como um todo. E aí, juntando com a pergunta que eu ia fazer, aqui em Belo Horizonte nós temos de 40 vereadores, 16 são pastores. E aí esse avanço do neopentecostal, né, das narrativas
fundamentalistas, e como que isso, e aí fazendo a pergunta, né, como que isso, para você, favorece esse desenvolvimento atual desse Estado político brasileiro no Estado pós-democrático, né? Como que você enxerga essa coisa do neopentecostal? Bem, está tudo interligado. A sua pergunta é maravilhosa nesse sentido. Você tem que... Aliás, uma das estratégias para que a gente não compreenda o que está acontecendo é não perceber que está tudo ligado, que está tudo interligado, que não são fatos estanques. Nós temos um imaginário no qual cada pessoa não se percebe como um titular de direitos tão importante quanto o colega que está do lado dele. Ao contrário, cada pessoa passa a se perceber como empresário de si e ver os outros sempre como concorrentes ou inimigos, o que inviabiliza qualquer consciência de classe, qualquer ação coletiva, qualquer produção coletiva de um novo mundo. Nós temos, ao lado disso, uma mutação de todas as instituições, inclusive das instituições religiosas. Você perde aquela igreja comprometida com o pobre, a teologia da libertação era talvez o principal símbolo, e você passa a ter esse espaço ocupado por duas vertentes, que via de regra estão juntas, que é a teologia da prosperidade, que faz de Deus, faz da igreja uma espécie de mercado, no qual o objetivo da pessoa ali é se tornar rica. Ela vai para lá para pedir um milagre, o milagre é ter uma vantagem pessoal. Você vê, o dia do carro, você vai lá para rezar para ter um carro. O dia da loto, tu vai lá para rezar para ganhar na loteria esportiva. E nós temos uma outra configuração, tipicamente neoliberal, não é bem tipicamente neoliberal, mas que ganha força a partir desse modo de ver e atuar no mundo neoliberal, que é a chamada teologia do domínio, ou da luta do bem ou do mal. Uma característica da racionalidade neoliberal é que ela leva a um empobrecimento da linguagem, a perda da complexidade. Então, mas começa a trabalhar com binômios, né? Principalmente amigo-inimigo, bom-mal, como se o mundo não fosse pluricolorido, como se não houvessem várias, múltiplas possibilidades. Então, você traz esse empobrecimento da linguagem para o campo da teologia. Nós temos essa teologia do domínio, da luta do bem ou do mal, em que algumas pessoas se afirmam intérpretes privilegiados de Deus, e o outro lado é etiquetado de defensores do demônio, e se vende essa imagem dessa luta, do bem contra o mal. E o que é mais curioso, nessa luta do bem contra o mal, muitas vezes há um discurso que é assim, aquela pessoa ali, aquele político, ele é péssimo. Ele é autoritário, ele defende a tortura, ele defende a violência, ele defende a pena de morte, mas aqui ele é um instrumento de Deus na luta contra o demônio ou na luta contra os infiéis. E com isso, você tem uma massa, você tem um rebanho, você tem um gado que vai votar, que vai se manifestar politicamente a partir da crença de que aquela pessoa, por pior que seja, ela é a escolhida de Deus na luta contra o demônio. Então você junta teologia da prosperidade, vontade de levar vantagem pessoal, vontade de ter lucro, vontade de acumular capital, que é a única coisa, que é o único objetivo da racionalidade neoliberal. Não se trabalha com outra coisa. Tudo no mundo tem que ser um cálculo de interesses visando levar uma vantagem, visando ter um lucro. Isso também é trazido para o interior da igreja. A fé passa a ser a fé de que um dia eu vou ganhar dinheiro, a fé de que um dia eu vou lucrar, a fé de que um dia eu, que sou oprimido, vou virar opressor. Então, você vê um discurso pseudo-cristão que não quer acabar com a opressão, quer que o oprimido acredite que vai virar opressor. Isso é terrível sobre todos os aspectos possíveis que a gente possa aqui imaginar ou falar. Entendido. Vocês estão... É quase, só para eu falar a última palavra, João, é quase esse final, assim, acontece quase uma lavagem, né, cerebral, assim, eu sinto isso, a ponto de você ter, por exemplo, homossexuais que oprimem outros homossexuais, né, mulheres que oprimem outras mulheres.
É uma lavagem mesmo proposital. Desculpa te interromper, João, só fazendo esse parêntese. Não, aqui nós estamos em casa, é tudo nosso. Bom, professor, nós somos ouvintes privilegiados aqui, eu queria aproveitar essa oportunidade realmente para dizer que as pessoas comprem mesmo, né, assim, adquiram, conheçam os estudos do professor, porque além de muito profundo o raciocínio, eu acho muito apurado, é também uma linguagem muito fácil, né? Nós recebemos aqui o professor Luiz Carlos Valois, e o elogiávamos, né, pela facilidade com que ele passa suas ideias, algo que é um pouco raro aí no mundo do direito, né, enfim. Mas, aproveitando, quando o senhor diz aí dessa teologia do domínio, né, dessa dualidade criada, porque aí fica muito fácil, né, quando a gente cria um mundo entre preto e branco, as cores, né, tudo ou é preto ou é branco, ou é bom ou é mal, ou é amigo ou é inimigo, fica muito fácil, inclusive, do direito, né, se apropriar, como sempre se apropriou, dessa linguagem. E aí, a nossa equipe de redação, a gente, né, estudando para preparar essa entrevista, a gente ouviu o podcast, né, do Justificando, a última participação do senhor, em que o senhor divide o autoritarismo, né, os autoritarismos que a gente presencia na sociedade brasileira hoje em dois: o autoritarismo bolsonarista e o autoritarismo lavajatista. Por um lado, um é tosco, né, é claramente assim, tosco, que é o do Bolsonaro, óbvio, mas já o autoritarismo lavajatista, que é um autoritarismo bem vestido, né? É trazido, é externado por bons moços, né? A gente até falava com o professor Alexandre Bahia hoje cedo, né? Os caras que compõem o estereótipo, o arquétipo perfeito da classe média, o branco, o heterossexual, que estudou, passou em concurso público, é doutor em direito. Então te perguntamos, qual, afinal de contas, se é que é possível medir, qual autoritarismo dentre esses dois seria mais danoso e mais perigoso aqui ao Brasil? Bem, adorei a pergunta. Me parece, João, que essas duas manifestações são hoje os dois grandes grupos que nós poderíamos apontar desse ultra-autoritarismo neoliberal. É um ultra-autoritarismo, mas também comprometido com os interesses dos detentores do poder econômico. Mas a sociedade brasileira em si também é uma sociedade autoritária, ela é secularmente autoritária. Ela nasce a partir de um mito autoritário. Tem um livro muito bom da Marilena Chauí sobre isso, recomendo a leitura, sobre esse mito fundador autoritário da sociedade brasileira. Por isso, esses movimentos ultra-autoritários de hoje são aceitos por ampla parcela da população brasileira. Uma parcela que não adianta apresentar argumentos racionais, não adianta apresentar argumentos fundados em princípios ou regras democráticas, porque para essas pessoas, princípios, regras democráticas, direitos fundamentais, direitos trabalhistas, por exemplo, Loara, são vistos como obstáculos à eficiência do Estado ou à eficiência do mercado. Isso é terrível. Então, são pessoas que não estão inseridas numa cultura democrática, logo, argumentos democráticos não as convencem. Para mudar o antigo governo do Partido dos Trabalhadores, foi feito um grande acordão, uma grande reunião de várias tendências, de vários grupos de interesse, de várias ideologias. Dentre essas ideologias estava lá já o bolsonarismo, estava lá já o lavajatismo, mas não eram, a gente não poderia dizer que fossem exclusivamente esses grupos que participaram daquele movimento. Quando da eleição, me parece que o presidente Jair Bolsonaro não era o candidato preferencial de vários desses grupos que deram o golpe de 2016. Então, ele sai, ali há uma divisão, ele sai como um candidato de um desses grupos que antes estavam reunidos com o objetivo de derrubar o projeto do Partido dos Trabalhadores. Sem entrar aqui no mérito do projeto, se era bom, era ruim, mas, bem, houve uma reunião, como em Portugal se fala numa geringonça de esquerda, aqui no Brasil teve uma geringonça de direita, desculpem,
uma geringonça de direita para derrubar o Partido dos Trabalhadores. Só que o Bolsonaro, justamente por encarnar esses valores autoritários em uma sociedade autoritária, foi o único candidato que se mostrou viável para disputar o poder com o Partido dos Trabalhadores, que tinha acabado de ser derrubado do poder político. Com isso, me parece que, novamente, há uma reunião, não num aspecto tão amplo como antes do golpe, mas também esse grupo lavajatista adere ao projeto bolsonarista, faz essa união e apresenta uma candidatura ultra-autoritária, que acredita no uso da força para resolver os mais variados problemas, que acredita no endurecimento penal, nas prisões, na redução de direitos e garantias fundamentais, mas, por outro lado, que tem o Paulo Guedes como ministro, ou seja, o neoliberal. E essa é uma tendência que não é presente, não é vista só no Brasil, em várias partes do mundo. Você tem esse ultra-autoritarismo neoliberal que se apresenta como uma opção ao neoliberalismo clássico, aquele neoliberalismo com verniz que a gente poderia chamar, entre aspas, de progressista. O neoliberalismo do tipo Clinton, do tipo Fernando Henrique Cardoso. E os problemas gerados por esse neoliberalismo cool, esse neoliberalismo limpinho, você finge que são causados pela democracia e você apresenta um outro modelo neoliberal, que é esse neoliberalismo ultra-autoritário do Bolsonaro, do Duterte, do Erdogan, do Trump e de tantos outros. E vai ficar nesse joguinho, um querendo substituir o outro. Neoliberalismo cool, substituindo o neoliberalismo ultra-autoritário, aí depois o fracasso do neoliberalismo ultra-autoritário cool vai levar de novo ao neoliberalismo ultra-autoritário, e sempre quem sai ganhando? Os detentores do poder econômico, aqueles que são chamados de super ricos. Eu comecei a falar aqui e me perdi completamente. Qual era a pergunta? Não, eu ia até emendar para te ajudar a lembrar qual que é o autoritarismo que tem no Brasil hoje, o mais arriscado dele, se é o lavajatista ou o bolsonarista, né? Não dá para dizer que existe um autoritarismo menos pior. Tudo é violação de limites no exercício do poder. Tudo é igualmente reprovável. Senão nós vamos ter essa ilusão que é terrível, de que vamos nos contentar com esse autoritarismo mais light. Não existe autoritarismo mais light, isso é ideológico. Essa distinção que se costuma fazer, ela é ideológica. Isso dentro de um plano no qual o neoliberalismo, e hoje no Brasil esse neoliberalismo ultra-autoritário, são apresentados como a única resposta possível, como se nós não pudéssemos encontrar uma alternativa a eles. Dito claramente, Bolsonaro e Moro é uma falsa oposição. Então, você tem Bolsonaro, você tem Moro, mas você também tem várias alternativas, tanto de direita quanto de esquerda, que se inserem no campo democrático, no campo não autoritário. Então, é melhor uma candidatura de direita democrática do que qualquer candidatura, seja de esquerda, seja de direita, autoritária. É melhor uma candidatura de esquerda democrática do que qualquer candidatura, seja de direita, seja de esquerda, autoritária. Nós temos que banir da vida pública, da esfera pública, essas propostas ultra-autoritárias. Seja ela de onde for, né? Muito bem. Luara... Em todo desculpa, mundo. professor. E em todo mundo. Não é uma questão brasileira. Estou falando aqui no plano da geopolítica mundial. Hoje, em todo mundo, você vê claramente um retorno dessa figura ultra-autoritária como uma espécie de retorno do pai para colocar ordem na casa. O que é um equívoco. Me lembra aquele conceito do Bauman, da retrotopia, né? De você olhar para um passado mítico, imaginário, no qual existia paz, e você pega essas figuras autoritárias que remetem a esse passado. Só que esse passado, na realidade, nunca existiu. É uma construção ideológica. Durante a ditadura, havia tanta corrupção, havia tanta violência, não havia esse mundo de ordem, paz e tranquilidade que querem que a gente acredite que existia. Então, nós temos que acabar, nós temos que nos livrar
dessas mistificações ultra-autoritárias que não fazem bem para qualquer sociedade. É a história na época da ditadura que era bom, né, Luara? Exatamente, assim. E complementando, né, a fala do Casara também, sobre essa oposição Moro e Bolsonaro, eu até complemento que é uma oportuna oposição, né, diante dos debates que eles estão fazendo. É oportunismo puro colocar nesse momento um contra o outro, a gente sabe muito bem por quê. A próxima pergunta que eu faria, o Casara já falou um pouco dela na resposta anterior, que foi sobre essa questão dos direitos trabalhistas. Mas eu vou reforçar aqui porque tem algumas coisas interessantes. O pessoal colocou assim, ó. Como a gente explicar a passividade da nossa população diante das variadas restrições relacionadas ao consumo, à vida plena e o acesso aos direitos básicos, juntamente com o recente assalto de importantes direitos trabalhistas e previdenciários? E se o senhor acredita que os meios de comunicação de massa, eles também contribuem para essa passividade do trabalhador brasileiro? Evidentemente, essa passividade ela é o resultado de um projeto político. Né? Um projeto político que envolve os meios de comunicação de massa, as máquinas de produção de subjetividade, as telas, né? Televisão, os computadores, os smartphones, o chamado poder digital, o poder numérico, que forma bolhas e que decide o que você vai assistir, o que você vai pensar, o que você vai ler, o que você vai ver. Mas também as universidades. O desmonte de um projeto sério de ensino no Brasil e em todo o mundo. O poder judiciário também, em certa medida, como uma máquina de produção de um saber, de produção de uma prática, que também vai condicionando. Tudo isso vai formatando o indivíduo, que cada vez mais é um assujeito. É alguém despido do dever e da responsabilidade de efetuar julgamentos a partir de uma reflexão séria. Pessoas que reproduzem frases feitas, discursos prontos, a lógica do meme, né? Reproduzindo meme como resposta para uma resposta pronta já, previamente fabricada para se comunicar. Cada vez mais as pessoas empobrecendo a linguagem. Hoje a gente nota claramente que se perdeu a capacidade de entender um deslocamento de sentido, uma metáfora, uma ironia. Né? Tudo isso é uma maneira, é um método que leva ao indivíduo passivo. E é curioso, porque é um individualismo, é um ultra-individualismo, ao mesmo tempo gregário. Né? Várias pessoas estão ali juntas, mas a partir de uma perspectiva ultra-individualista, talvez narcísica mesmo. Esse individualismo gregário, na medida em que isso não seja uma contradição em seus próprios termos, é o que a gente chama de gado. Né? Pessoas que são levadas a ter determinadas condutas, em regra, sem fazer qualquer reflexão sobre as consequências de seus atos, sobre as consequências até para elas. Você vê, a pessoa que está tendo seu direito trabalhista sonegado, roubado, destruído, ela está se imaginando amanhã não como empregado que está sendo violado, mas como empregador que está louco para deixar de ter que pagar direitos trabalhistas, de ter que respeitar determinadas condições, etc, etc, etc. Essa ideia de pessoas em condição de trabalho ultra precarizado e que, de fato, se imaginam como empresários de si, como um capital humano, o que é um pensamento tipicamente neoliberal, o que é um pensamento tipicamente da escola norte-americana neoliberal, do neoliberalismo norte-americano. Isso é terrível na medida em que são pessoas que perderam a condição objetiva de uma consciência crítica da vida que estão levando. Né? São pessoas que não acreditam que existe uma outra oportunidade, uma outra possibilidade de exercer dignamente
uma função, um trabalho, o que seja. As pessoas que estão batendo palma para os seus coveiros. Talvez seja uma imagem bem desse momento histórico, dessa quadra histórica, dessa racionalidade neoliberal, que faz com que a pessoa entre numa roda viva de produtividade, de eficiência. Eu quero cada vez produzir mais, quero cada vez ser mais eficiente, quando na realidade estão sendo explorados. E o que é pior, muitas vezes estão sendo autoexplorados. Elas se exploram sem ter a condição, sem ter consciência de que estão sendo exploradas, acreditando que estão fazendo isso para amanhã se tornar o opressor. Um amanhã que nunca virá. Eu até... Bom, primeiro agradecer essas lições, né, que realmente são muito inquietantes, principalmente em tempos de redes sociais, né? Eu queria puxar um pouco esse gancho. A gente tinha uma pergunta preparada sobre essa meritocracia, né, que é íncita ao sistema neoliberal, às ideias neoliberais, e eu queria fazer esse gancho, queria que o senhor fizesse essa análise a partir das redes sociais. Quer dizer, em que medida as redes sociais, notadamente Instagram, o Twitter, né, comandado aí pelos robôs, né, do presidente, enfim, consegue incutir na cabeça das pessoas de que se há um problema nas vidas individuais, né, das pessoas, ou seja, nessa vida particular, sobretudo no desemprego, né, que é uma preocupação de agora, esse é um problema da pessoa, ou seja, não há problema estrutural algum, é falta de esforço, ela não tem méritos, ela tem que buscar o tempo inteiro. Hoje o mundo está recheado de coaches, né? Você abre um Instagram, está lá todo mundo ensinando como cada um pode se virar, ou seja, não há um problema estrutural. Se você está desempregado, a culpa é eminentemente sua. Como o senhor vê isso tudo? São máquinas de difusão de ideologia. Não é um fenômeno novo, mas é um fenômeno que acelerou brutalmente com as redes sociais. É um narcisismo, uma regressão primária, uma regressão à infância. Você tem as redes sociais a partir do poder numérico, do poder digital, a partir do algoritmo, criando bolhas que não permitem um diálogo com a diferença, que reforçam essa ideia da identidade, o que é um problema também, porque tudo aquilo que é diferente, que não pode ser transformado em mercadoria, passa a ser demonizado. Outro mecanismo tipicamente neoliberal. Então, você tem um desejo pelo igual, que é sempre um desejo autoritário. Então, nós temos o igual, nós temos a possibilidade da diferença. A gente olha para essa diferença e pensa, é possível lucrar com ela? Se for possível lucrar, essa diferença rapidamente deixa de ser propriamente uma diferença e se cria um quase igual, né? Um igual para ser explorado de uma maneira diferente. Agora, as redes sociais é esse espaço próprio para essa busca pelo igual, essa busca de uma seletividade de informação, essa busca por uma deformação das subjetividades a partir de escolhas que não são da pessoa que busca a rede social, são do programador. É de quem elabora o programa. E muitas vezes isso não é objeto de qualquer tipo de reflexão. Nós nos lançamos na rede social como uma espécie de salva-vidas para a nossa vida. Tem pessoas que hoje só se relacionam pelas redes sociais, que são incapazes de conversar com uma pessoa na rua, mas conversam com desconhecidos nas redes sociais. Você arranja namorada e namorado na rede social, né? Tinder e etc. Vocês estão rindo aí, eu acho que vocês já procuraram o Tinder. Não. Eu vi um risinho dos dois ali, meio contido, assim. Mas é normal, todo mundo acaba procurando, né? Mas o que é terrível, porque acaba gerando uma nova economia psíquica. Quer dizer, contribui para a formação de uma nova economia psíquica. Pessoas cada vez mais individualistas, cada vez mais fechadas para a alteridade, que querem só ouvir aquilo que elas já acreditam. E essa é a lógica da fake news, só para fazer
um apanhado e um nexo entre esses fenômenos. O que é fake news? É uma notícia falsa que produz efeitos de verdade. Mas só produz efeitos de verdade porque confirma um preconceito, confirma uma pré-compreensão, confirma uma informação que o indivíduo já achava que tinha. Então, vamos lá, uma fake news contra uma mulher normalmente vai confirmar o machismo que aquele indivíduo já carregava em si. Por isso ele acha tão normal, ele aceita aquilo como verdade e tem prazer em reproduzir. Eu acho que as redes sociais precisam cada vez mais ser estudadas. Eu acho que é um instrumento, e como todo instrumento depende do usuário. O problema é que os nossos usuários estão muito despreparados para a capacidade de manipulação que se dá no ambiente das redes sociais. Lu, você tem. Eu estou com pelo menos mais umas 3 perguntas aqui depois dessa fala. Queria ver se você tem alguma consideração. Não, acho que você pode encaminhar só fazendo um pequeno parêntese, né, gente? Essa coisa, depois dá para a gente fazer, inclusive, um programa só sobre isso. A gente já fez aqui no Politiquejo um pouco falando sobre saúde mental, mas o que eu tenho visto, Casara, essa minha geração é de pessoas cada vez mais infelizes e cada vez mais instagramáveis. Então, a vida dos outros é sempre mais maravilhosa que a minha e tudo que os outros têm é sempre mais maravilhoso que o meu. Isso me leva a uma depressão, a uma tristeza e do inalcançável, do consumismo, e aí realmente fica muito pesado lidar com uma vida que ninguém alcança, nem os artistas globais, nem ninguém, né? São vidas com Photoshop, mas a gente fica tentando alcançar o inalcançável. Pois é, Lu, Temos pois essa não, produção, uma mudança na economia psíquica dos indivíduos, mas isso tem consequências, isso produz sintomas. Você vê o nível de depressão das pessoas. Hoje aliás, o Brasil é um espaço que permite uma depressão cívica, inclusive. Nós temos o burnout, aquela vontade de o tempo todo estar produzindo em alta potência, e o que é impossível, você acaba estourando, né? Você acaba tendo problemas. E tudo isso é típico dessa racionalidade neoliberal, desse modo de ver e atuar no mundo. beleza, Lu. A gente até já falou muito sobre isso, achei muito bom quando o professor falou como é que eu posso dizer, vamos colocar assim, equalização lucrativa, vamos usar esse termo, né? Ou seja, a rede social acha um nicho, essa palavra também, né, que é muito moderna, enfim, acha um nicho para equalizar as pessoas porque aquilo dá lucro. A Luara fala muito bem sobre isso, a gente já falou em outros programas sobre o pink money, né? Ou seja, não é propriamente o objetivo acabar com a opressão contra alguns grupos minoritários politicamente, mas sim lucrar com aquilo, né? É um movimento muito, muito perigoso, inclusive. Mas aí, puxando o brasa para a nossa sardinha aí, né, vamos dizer assim, professor, no direito, né, enfim, eu queria reforçar também essa questão da fake news, que é isso, né, a fake news, ela encontra um terreno fértil, ela só se espalha porque os instrumentos têm essas preconcepções que são confirmadas pelas fake news, daí a facilidade delas se disseminarem. E nesse ponto, eu queria eu imagino que o senhor também tem algumas inquietações sobre os algoritmos judiciários, né? Como todo instrumento, como o senhor bem colocou, o problema é quem os utiliza, né? Quem no termo técnico, né, quem alimenta de dados esses algoritmos. Então, eu tenho muita restrição, confesso que na minha atuação eu ainda não encontrei tanto assim, aqui no Tribunal de Minas Gerais ainda não tem uma aplicação do algoritmo, né, enfim, decisões automatizadas, mas eu tenho muita inquietação quanto a isso, né, assim, quem alimenta de dados para a gente produzir sentenças judiciais, ou seja, quais dados são esses? Porque, por exemplo, na seara criminal, que o senhor tem excelência para falar, a gente sabe quais são os dados que vão alimentar esse sistema. Esse sistema vai começar a reproduzir os dados que foram, do qual ele foi alimentado. Realmente eu tenho um pouco de limitação quanto a isso. O que o senhor nos diz? Eu também não gosto da ideia. Eu tenho amigos que defendem e acham que vai ser muito melhor
quando essa inteligência artificial for trazida para dentro das decisões judiciais. Eu tenho muitas restrições em relação a isso, justamente por esse fator que você indica, João Gabriel. Quem vai alimentar esse banco de dados? Qual será o padrão de normalidade? Em um tribunal com decisões marcadamente autoritárias, o normal vai ser esse autoritarismo nas decisões? Algumas questões aí são interessantes, né? Porque a aplicação do direito ela é muito mais complexa do que normalmente os manuais de direito procuram dar conta, procuram explicar. Você tem uma diferença ontológica entre o texto da lei e a norma que é criada por cada intérprete. Nesse processo de criação da norma, efetivamente entram em jogo vários preconceitos, várias preconcepções. Então, uma pessoa que tem uma formação, uma cultura democrática vai dar decisões mais democráticas, uma pessoa que tem uma cultura autoritária, uma crença no uso da força para resolver todos os problemas, tende a dar decisões mais autoritárias. Isso é da natureza humana. As pessoas que defendem a inteligência artificial dizem o seguinte: isso vai desaparecer no momento em que a inteligência artificial passar a definir os padrões para as decisões. Só que, como você mesmo disse, não há neutralidade na inteligência artificial. Você não parte de um zero saber, de um grau zero de saber quando você alimenta um programa. O que eu tenho visto, eu tenho estudado, principalmente experiências fora do país com inteligência artificial no Poder Judiciário, os resultados são muito ruins, porque não há, da mesma maneira, tudo bem, você exclui o preconceito explícito, mas você também exclui a possibilidade de reflexão sobre a conduta humana. Você exclui aquilo que nos faz humano, né? o que permite que uma decisão seja humanista, ou uma decisão seja mais próxima de um ideal que em regra, que nunca vai conseguir ser produzido por uma máquina. Você não tem como programar um julgador artificial com solidariedade, com empatia, com uma série de fatores que são fundamentais para um julgamento que se quer amparado em valores republicanos, democráticos, etc. Você não tem como programar uma máquina para sentir empatia por uma pessoa que está ali submetida a um julgamento. Isso me parece determinante. Verdade. Eu até fui numa palestra que a professora dizia, né, sobre esse algoritmo, sobre enfim, a inteligência artificial, e a minha pergunta foi essa, ou seja, num campo lá, na qualificação que a gente fala, né, no direito, na hora de qualificar o réu, a depender de como o algoritmo vai trabalhar, assim, a gente vai ter preconceitos raciais, preconceitos geográficos, preconceitos socioeconômicos, preconceitos profissionais, enfim, vai ter preconceito de todas as ordens, porque você vai passar a ver quem é o perfil de condenado no Brasil. Eu só pensava na ciência criminal, que é a minha área aí de especialização. Então, realmente, eu achei brilhante sua colocação de que, enfim, as redes sociais são um instrumento que precisam ser bem manuseados. Bom, a gente está aqui chegando... Oi, pois não, professor? Acrescentar um exemplo. Tem um caso que é famoso sobre isso, de um professor, eu não me lembro se é de Harvard, talvez de Harvard, um professor negro, que foi fazer uma petição eletrônica. Então, ele botou lá os dados dele no computador, e a partir daquele momento ele começou a receber propaganda de outros advogados para imigrantes, para crimes contra o patrimônio, porque a partir do nome, a partir das indicações que ele forneceu, porque o poder numérico trabalha com isso, né, com manipulação de informação. Né? Ele começou a ser etiquetado como possível praticante de crimes patrimoniais por ser negro, por morar em determinado local.
Então, você vê o perigo desse poder numérico, né? Sem falar da venda dessas informações, ou da troca de informações, que acabam com qualquer possibilidade daquilo que a gente chama de intimidade, de ter suas informações preservadas. As pessoas vendem, manipulam minhas informações sem que eu tenha permitido. Isso é um baita autoritarismo, mas é um autoritarismo que não é percebido. Eu trabalho para o Facebook, eu trabalho para o Twitter, eu trabalho para o Instagram, né? sem perceber que estou trabalhando para eles, que eu estou fazendo as pessoas lá ficarem com mais dinheiro. Né? Quer dizer, e isso tem que ser pensado também. Não, e tem também um exemplo, Luara, essa professora na palestra, ela trouxe o exemplo de como é que tem um algoritmo lá da justiça norte-americana, se não me engano, que ela não é preparado, o sistema lá de reconhecimento facial, sobretudo de pessoas suspeitas de cometimento de crime, tem uma tendência, enfim, explicaram tecnicamente lá, mas tem uma tendência de identificar pessoas de tonalidade de pele mais escura como potenciais criminosos. Eu falei, enfim, entre o algoritmo e manter João, o que a gente já tem, não tem diferença nenhuma, enfim. Desculpa, é quase lombrosiano, né? Em tempos modernos, seria isso. Isso, é só com a tela... Perigoso. Pronto, é só uma tela digital um pouco mais gourmet, né? Vamos usar o termo da moda. Bom, professor, nós estamos chegando aqui, nosso tempo já está esgotando. Eu queria que a Luara encaminhasse aí suas considerações finais e que aí depois a gente finaliza aí, Lu. Bom, só tenho a agradecer, né, João, essa oportunidade. Agora que eu olhei aqui para cima, que eu vi que já se passaram 1 hora, mas parece que foram 20 minutos, né, dessa prosa, dessa troca. Então, Casara, te agradecer demais por estar disponível aqui para o Politiquejo, para trocar com a gente, mas por nos ensinar tanto, e te dizer que o Politiquejo está sempre aberto para te receber, sempre que você quiser, fique em casa e considere que o nosso espaço, não só nessa live, mas aí nas redes sociais, enfim, onde você quiser dar seu pitaco, estaremos sempre abertos. Gostamos muito do seu trabalho, a equipe toda que produziu essas perguntas aí também são leitores do seu livro, e então você sempre fique aberto para participar quando quiser. Pode falar, professor. Os dois. Luara, é um prazer te conhecer. Acho que é a primeira vez que a gente se vê, ainda que virtualmente. Eu já tinha te assistido, mas não trocávamos impressões. Adorei teus comentários, você é genial. João é um querido amigo, queria te dizer, João, que eu não esqueci do apoio e da força que tu deu naquele movimento lá de perseguição político-ideológica. Você é um parceiro queridíssimo. Fiquei muito feliz quando vocês se juntaram para fazer o Politiquejo, é algo que eu gosto de assistir. E é bom ter o Politiquejo nesse momento de confinamento, que é sempre comentários e percepções inteligentes e sobre assuntos urgentes para a gente discutir aqui no Brasil. E sempre que convidado estarei aqui, foi muito legal estar com vocês. Olha, um beijo enorme. Bom, professor, maravilha, muito obrigado aí. Eu até vou... O livro estava por aqui, eu corri para fazer a live, mas o livro povoou nossa preparação aqui, ele está todo marcado, acho que eu estava lendo na cama ali, ele ficou por lá. O Estado pós-democrático, mas temos outros, né? O pessoal do direito que está nos assistindo, doutor Tiago, doutor Matheus aí, o pessoal, os advogados aí, tem a mitologia processual penal, enfim. Professor, estamos sempre abertos. Em tempos de pandemia, a gente fica longe da família, né? A Fernanda Prates, minha prima, que te admira muito, que acho que me apresentou, na verdade, seu trabalho. Eu acho que não há outra opção no Brasil a não ser estar ao lado de quem está resistindo, né? Quem está fazendo a trincheira democrática, refletindo. Enfim, eu também aqui das Minas Gerais estou às ordens por o que vocês precisarem, sempre acompanho aqui. Nós, no mundo do podcast, né, tem a questão do crossover, então eu sempre peço aí para o pessoal do Justificando, sempre mando lá uma mensagenzinha, quem sabe um dia o Politiquejo e o Justificando possam unir forças aí e fazer um bate-papo
unidos, né? Enfim, mais uma vez te agradecer e que estamos abertos aqui sempre que você quiser. Acho que todo mundo que está comentando aí está com gostinho de quero mais. Enfim, obrigado, professor. Eu vou encerrar aqui, então. Opa, pois não. Pode dizer, professor. Ah, tá certo. Um abraço, gente. Tudo de bom. Amanhã. Obrigada, como é que é a nossa agenda, Lu? Acho que amanhã nós temos o Rodrigo Viana, foi repórter da Record. Inclusive está com um vídeo belíssimo, né? Antes da gente terminar, fazer essa homenagem ao saudoso, agora saudoso Aldir Blanc, né? Que nos deixou hoje vítima aí da Covid. O Rodrigo Viana está com um vídeo belíssimo no TV Afiada, que ele homenageia o Aldir, né? Antes da partida dele. Eu também recomendo. O Rodrigo vai estar aqui amanhã no Politiquês para conversar com a gente. É isso, gente. Um abraço. Até a próxima. Obrigado, professor. Tudo de bom. Um abraço. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.